Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Uma alegria novamente podermos nos reunir para estudarmos, para refletirmos na palavra do nosso querido e bondoso Deus. O texto de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Evangelho conforme Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44, o qual nós encontramos assim registrado. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado, perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, esses são os versículos, os textos para a nossa reflexão. Se nós olharmos bem nossas Bíblias, esses textos estão divididos em 2 partes. Primeira parte, que vai dos versículos 38 a 40, nós temos ali uma palavra de Jesus, principalmente para a liderança religiosa. Nós temos que também refletir sobre como nossas lideranças religiosas estão vivendo, como nós também olhamos para os nossos líderes religiosos, como eles se portam. E a segunda parte, então, desses versículos que nós lemos, do versículo 41 a 44, nós temos ali o relato da oferta da viúva pobre. São 2 textos muito importantes, 2 textos que nós queremos aqui refletir um pouquinho sobre a nossa situação. O que esses textos dizem para nós? Esse é o nosso objetivo sempre, nesses nossos momentos devocionais, é o que os textos falam para nós. Então, o primeiro texto, eu vou iniciar com a leitura de uma explicação, de uma aplicação da Bíblia de Estudo da Reforma, que diz assim: Jesus adverte contra o uso da religião em nosso próprio favor, a fim de nos colocarmos numa posição acima dos outros. O clero, especialmente, precisa ouvir Jesus nesse momento. Jesus mostra a todos os teólogos e líderes religiosos o modelo para a liderança: humildade, serviço e sacrifício, pois o sacrifício dele expiou todos nós, perdoou todos os nossos pecados. Quando Jesus falou essas palavras, ele estava falando para o povo em geral e ele dizia: cuidado com os mestres da lei, pois eles não estão preocupados com a sua saúde espiritual. Não estão preocupados em anunciar a palavra consoladora e confortadora do Deus verdadeiro. Não estão preocupados em mostrar os pecados das pessoas a fim de que elas se arrependam para o seu perdão. O que eles queriam era ser reconhecidos, serem pessoas conhecidas, bem remuneradas, se vestiam com capas, queriam honras aonde quer que fossem. E ainda o texto ele faz uma dura crítica, quando no versículo 40 Jesus diz
exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçarem fazem orações compridas. Não levam consolo, não ensinam nada, não confortam. Apenas faziam orações compridas porque com o seu muito falar pareciam que estavam ali fazendo um bom serviço. O que isso tem a dizer para nós, cristãos, hoje em dia? Primeiro, que nós temos que lembrar quem é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é Cristo. Ele morreu para nos perdoar. Toda a igreja ela deve ser centrada em Cristo. O lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil é Cristo para todos. E nesses anos que nós estamos vivendo, nós temos ali o firmados em Cristo. Realmente nós devemos estar firmados em Cristo, centrados em Cristo. Nada pode ser mais importante na nossa vida religiosa do que Cristo. Por isso não podemos nos esconder atrás de uma placa de igreja, de uma fachada de igreja e não querer anunciar Cristo. A vida do cristão é anunciar Cristo. E então Jesus aponta para um modelo de liderança que deve ter humildade, serviço e sacrifício. Nós temos que lembrar do sacrifício de Cristo em nosso lugar. E nós, como igreja, não procuramos os nossos desejos, não procuramos querer impor a nossa opinião, mas sim a palavra do Senhor e Salvador Jesus. Esta tem que ser a mensagem principal. Nós não devemos nunca querer agradar as pessoas, mas nós devemos anunciar a mensagem de Cristo. Nós devemos confrontar as pessoas com os seus pecados, pois os pecados levam para a condenação eterna. O que nos leva para a salvação eterna é o perdão dos pecados. E nós só temos perdão mediante a obra de Cristo quando eu reconheço que esse Senhor e Salvador, este Cristo, morreu para perdoar estes pecados. E então eu não me alegro com esses pecados, mas eu me arrependo deles. Eu reconheço que viver no erro é viver longe de Deus. Então eu quero servir ao Senhor. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. E aí entra o segundo texto de hoje. Entra o texto da viúva pobre. Que apesar de estar falando de dinheiro, não é só esse o ensinamento. Muito pelo contrário. Esse texto fala muito mais do que apenas a oferta financeira. Vamos relembrar aqui as palavras, do texto bíblico. Jesus estava sentado perto da caixa das ofertas, e lá no templo em Jerusalém tinha uma caixa na entrada, provavelmente do templo. As pessoas passavam lá e deixavam a sua oferta. Então Jesus estava ali ao lado, olhando, observando ali, e notou que muitas pessoas davam muito dinheiro. E de repente chegou uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas de pouco valor. Para nós hoje, quem sabe, 50 centavos cada moeda, R$1. Eram moedas de pouco valor. Mas Jesus frisou que a oferta dela foi muito maior do que aqueles que colocavam grandes quantias, pois eles estavam apenas colocando o que estava sobrando dos seus bens. E aquela viúva não, ela foi lá e colocou tudo o que ela tinha. Aqui é importante nós lembrarmos também que a igreja, naquela época, ela tinha um papel muito importante na sociedade, pois ela ajudava as viúvas, ajudava os órfãos no que eles precisavam. Então aquela viúva sabia e confiava que Deus iria providenciar para ela.
iria prover o necessário para ela, seja através do trabalho, seja através de doações, seja através da igreja. Aquela mulher sabia que Deus iria estar ao seu lado. Por isso ela pôde ofertar tudo o que ela tinha, porque ela tinha confiança em Deus. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto é explicado da seguinte maneira: Jesus usa o sacrifício de uma viúva para ilustrar a seus discípulos o caráter da absoluta dependência de Deus. Riquezas e posses podem representar uma ameaça espiritual. A riqueza pode acabar dominando completamente quem a possui. O amor e o sacrifício de Cristo nos motivam a oferecer nossas vidas a Ele como nossa oferta diária de gratidão. Ele abriu mão de tudo, inclusive da própria vida, ao entregar-se na cruz por nós. O amor e o sacrifício de Jesus nos motivam a oferecer nossas vidas. Por que eu falei que esse texto ele vai muito além de ofertas materiais? Porque quando nós olhamos esse texto da viúva pobre, da sua oferta de apenas 2 moedinhas, nós temos que entender que nossa oferta para Deus é tudo que nós dedicamos a Deus. Não apenas o nosso dinheiro. Nós ofertamos nosso tempo para Deus, quando nós estudamos a sua palavra, neste momento, quando nós estamos nesse momento devocional, nós ofertamos o nosso tempo para Deus, nós ofertamos os nossos dons para Deus, a nossa vida. Tudo que nós dedicamos a Deus é uma oferta a Deus. Mas notem como as palavras da Bíblia de Estudo da Reforma são importantes. Nos motivam a oferecer nossas vidas a Ele como nossa oferta diária de gratidão. A oferta para Deus, ela é gratidão. É eu agradecer pelo que Deus fez em minha vida. Eu agradecer o que Ele me deu. Logo, a minha oferta material, quando eu vou e dou dinheiro à igreja, eu estou ofertando, agradecendo as bênçãos que Deus me deu. Nunca eu devo ir oferecer, dar meu dinheiro na igreja querendo algo em troca. Isso é comércio, isso é negócio, é uma barganha com Deus. E não, a oferta eu vou ofertar porque eu estou agradecendo a Deus. Até o sentido das nossas ofertas é para que a palavra de Deus também continue a ser proclamada. Nós somos privilegiados de podermos ofertar para que a palavra de Deus chegue a outros corações. E lembrando, qual é o papel da igreja aqui neste mundo? A igreja está aqui para anunciar a palavra de consolo, anunciar o Cristo que morreu para nos perdoar. Anunciar o Cristo que entregou a sua vida para que todos os nossos problemas espirituais fossem sanados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sim. Não é que nós não vamos ter mais doenças, não vamos ter pobreza, não vamos ficar desempregados, não haverá morte na nossa família. Não é isso. Nós temos perdão. E se há perdão, há vida e a salvação. E então, ao ter a certeza desta obra maravilhosa de Cristo em nossa vida, de termos este Salvador, este amor maravilhoso de Deus, eu quero ofertar tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, para o trabalho de Deus. Mas eu oferto em todos os campos da minha vida. E não apenas dinheiro. Eu oferto tempo, oferto dons, oferto a minha vida. Mas nós também temos que lembrar os mandamentos de Deus. E o primeiro mandamento ele é muito claro, quando ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Nosso culto é a Deus, a nossa dedicação é a Deus. Por isso que
a Bíblia de Estudo da Reforma, ela diz: a riqueza pode acabar dominando completamente quem possui riqueza, sendo uma ameaça espiritual. Então, não se dedicando mais tempo a Deus, não se cultuando mais Deus como o Senhor e o Salvador que nós temos, como nós ouvimos na canção, Deus é tudo que nós temos. Pois a nossa vida sem Deus perde todo sentido. Pois sem Deus não há certeza da vida eterna. Por isso, queridos em Cristo Jesus, ao sermos confrontados, sobretudo com textos que nos falam sobre o ofertar, nós temos que lembrar que nós devemos ofertar com alegria, com confiança. Mas também nós somos chamados a sermos mordomos responsáveis de Deus, administradores responsáveis. Aquela viúva pôde ofertar na igreja, na caixinha do templo, as suas 2 moedinhas, que eram tudo que ela tinha, pois ela sabia que Deus iria abençoá-la, que Deus iria prover a ela o necessário para a sua vida. Hoje em dia, Deus não pede que nós peguemos todo o nosso dinheiro e coloquemos dentro da igreja, como oferta. Podemos fazê-lo? Podemos. Mas não é isso que Deus pede. Pois Deus diz que nós devemos ser responsáveis. Mas também não temos que pagar todas as nossas contas, fazer todos os nossos momentos de lazer, e então, se sobrou 10, 20, 100, 200 reais, é isso que eu vou dar para a igreja. Pois Deus não nos deu sobras. Deus nos deu o mais importante. Nos deu Cristo como nosso Salvador. E é este Salvador que nos motiva também a ofertarmos para a igreja, tanto dinheiro como tempo. Se sobrar tempo, eu vou na igreja. Se sobrar tempo, eu leio a Bíblia. Se sobrar tempo, eu vou olhar esta devoção ou outra coisa. Cristo dedicou tudo por nós. Logo, nós também devemos, em gratidão, dedicar tudo o que nós temos para Deus. E o mais importante, reconhecermos a nossa total dependência para a nossa salvação do nosso Salvador. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer hoje e sempre para vivermos certos do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então convido todos neste momento para nós falarmos com o nosso Deus em oração. Queremos incluir na nossa oração, continuar incluindo o nosso irmão na fé, o Dari Naitsky, que está se recuperando de uma cirurgia. Também orarmos pelo seu Paulo Varros. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre as nossas vidas. De maneira especial, Senhor, queremos te agradecer a fé que tu nos deste, fé essa que nos move a confiar em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Continue, Senhor, nos abençoando para proclamarmos esta tua palavra a todos aqueles que estão ao nosso redor. Querido Deus, oramos por todos que estão em dificuldade, seja material ou espiritual. Pedimos, Senhor, que continues a abençoar o seu Dari Naitsky na sua recuperação da sua cirurgia. Também, Senhor, estende a tua mão protetora, abençoando o seu Paulo Varros. Tu que sabes os problemas que todos nós passamos, pedimos que sempre estejas a olhar para nós com teu amor, com teu perdão e com teu carinho. Querido Deus, esteja a nos motivar em nossa vida diária, para tudo que nós tivermos, ofertarmos a Ti, para que nós sempre mostramos o quão gratos nós somos pelo perdão que Cristo conquistou na cruz por nós. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Assim, queridos de Cristo Jesus, estamos nos encaminhando para o final deste momento devocional. Lembramos a nossa programação na congregação, próximo final de semana. Sábado à noite teremos o culto presencial, qual será gravado, depois postado no YouTube e também postado nesta página. E na próxima quarta-feira, o nosso momento devocional. Concluímos este momento ouvindo a música Simplesmente, de André Martins Stern, uma música que nos mostra como nós também podemos
dedicar a nossa vida ao Senhor com coisas simples. E então concluo desejando a paz de Cristo a todos. É simplesmente dar a mão, é ajudar, servindo com amor. E ao ajudar, Jesus comigo está. É simplesmente sorrir. É simplesmente ouvir. É simplesmente cantar. É simplesmente amar. Quero servir, fazer o meu melhor e assim viver, feliz por ajudar. É simplesmente sorrir. É simplesmente ouvir. É simplesmente cantar. É simplesmente amar. É simplesmente sorrir. É simplesmente ouvir. É simplesmente cantar. É simplesmente amar.